Amém? Antes de nós fazermos a leitura, quero deixar para os ouvintes que vão me ouvir através do canal, quem não são inscritos, que se inscreva, e quem já são inscritos, faça seus comentários, deixe seu joinha e compartilha com seus contatos, para que um grande número de pessoas seja alcançado por este evangelho do reino. Aleluia. Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 é o livro que nós vamos tomar nesta manhã para a nossa escola. Aleluia. Amém. Amém? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhes opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos, os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim. E contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide vós, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os cananeus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as das segunda sorte, e aos cordeiros, e aos melhor do que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna
então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e pelejam contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíste totalmente. Destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Até aqui. Soberano e eterno Pai celestial, triste é para um homem chamado por Deus, enviado por Deus,
rejeitar cumprir a palavra de Deus. É por isso que Deus está fazendo essa coisa, Deus está movendo os corações, e Deus está fazendo coisas que o homem não consegue compreender. Já negaram ao Senhor. Eles têm algo maior do que obedecer à palavra do Senhor. Os olhos deles estão olhando para algo que parece ser maior do que obedecer à palavra do Senhor. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra e com o homem que executa a palavra dele. E nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer, pedindo que abra os entendimentos daqueles que hão de ouvir, Senhor, que caia um temor nas pessoas para compreender quão terrível e horrível é rejeitar a palavra do Senhor para ficar com as coisas que lhe agradam. Tem misericórdia de nós, não deixa nunca coisas materiais encher os nossos olhos, mas sim o temor à tua palavra e desejo de fazê-la cumprir, Senhor, em nossas vidas, e anunciar aos corações sinceros a tua verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Poder sentar, irmãos. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Que palavra tremenda essa. Tremenda. Irmãos, o que está acontecendo no momento? O que está acontecendo é que Deus já rejeitou todos, sem exceção de um ministério adúltero que adoram a mais de um Deus. Eles estão pregando, eles estão pulando, eles estão gritando, eles estão falando bonito, eles estão carregando a multidão, mas Deus já rejeitou. Não tem temor mais nos seus corações em executar a palavra do Senhor, como o que aconteceu com Saul. Saul foi lá, fez um trabalho, a vista dele era bonito aquele trabalho, era verdadeiro, e ele tinha no seu pensamento um entendimento que ele tinha executado a palavra do Senhor, mas ele esqueceu que a palavra do Senhor ordenou, foi para eliminar tudo que havia no reino de Agag, no reino dos Amalequitas. Não era para sobrar nada, porque eles tinham feito mal ao povo de Israel. Então a sentença era eliminar. Então hoje, qual é a sentença de Deus para o povo na terra? A sentença de Deus para o povo na terra é viver pela palavra, pelo que está escrito, porque a palavra de Deus é alta suficiente para nos sustentar até o final. Aleluia. E aí dispensam a palavra de Deus porque o profeta falou. Dispensam a palavra de Deus porque a profetisa falou, o bispo falou, o apóstolo falou, e assim vão tomando a palavra de cada um e deixando a palavra de Deus. A Bíblia fala de um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E você vai nas Escrituras e vê o único Deus. De repente pegam os títulos de Deus, as manifestações de Deus, faz três pessoas distintas: adoração idólatra, adúltera, a mais de um Deus. Isto é deixar a palavra de Deus, e Deus está irado. Deus está insatisfeito. Sabe por que eles não têm mais condição de executar a palavra de Deus? Porque criaram para si homens sobre eles, e aí aquilo é determinado através de um congresso, aonde se reúne vários pastores, e ali um tem que bater o martelo para decidir o que a igreja deve fazer, e a palavra de Deus é chutada para fora. Samuel
Samuel chegou para Saul e disse que ele tinha que executar os amalequitas, destruir tudo, não trazer nada. Quando Samuel se apresenta, Saul até se alegra, pensando que Samuel chegou para comemorar com ele, trazendo a presença de Deus no arraial, mas Samuel chegou com uma sentença para o rei Agag, para a palavra de Deus ser cumprida, e Samuel manda trazer Agag para fora e corta a espada, que esta era a ordem de Deus, que Saul não cumpriu, e chegou para Saul e disse: Deus está tirando o teu reino, Deus acabou, não tem mais, você está sozinho, e tem dado para uma pessoa que é melhor do que você. Aparentemente Davi não era melhor do que Saul, nem para a própria família de Saul, de Davi. Davi era o melhor, Davi era o pior para o pai, Davi era o pior para os irmãos, Davi era o pior para todo mundo, mas Deus disse: é esse que vai executar a minha palavra, é esse que tem temor, é esse que é verdadeiro, é esse que é sincero, e é através desse que eu vou confundir a terra. Aleluia! Oh, aleluia! Glória, glória! Aí eles se levantam, eles começam a falar contra, eles começam a brigar, eles começam a amaldiçoar. Por causa do quê? Porque a pessoa tomou posição ao lado de Deus para cumprir a palavra. É assim mesmo. Mas eu digo para todos aqueles que hão de ouvir, que saberá que Deus está com você quando você toma decisões para ficar com a palavra, com o que está escrito. Deixa o resto se levantar. Deixa fazer o que quiser. Deus tomará conta disso. Mas tem que eliminar o que está contra Deus, o que está contra a sua palavra. Não, profeta Samuel, eu fiz tudo conforme Deus mandou. Nós temos pregado o Evangelho, nós temos construído grandes igrejas, nós estamos em todos os lugares. Como que Deus estivesse preocupado com a multidão. Como que Deus tivesse que se voltar para um homem, para um ministério, só porque tem muita gente. Deus não está atrás disso, não. Deus está atrás de obediência. E aí Samuel responde para Saul: executaste mesmo a obra de Deus? E por que eu estou escutando esse balido de ovelha? As ovelhas balindo e ecoando nos meus ouvidos, barulho de vacas. A ordem não foi executar tudo? A ordem não é obedecer a palavra? Mas eu pensei porque eu ouvi isso. Você tem as escrituras, você tem a luz das escrituras para comparar cada coisa. Aleluia! Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Todos entendem, sabem que descanso é sábado. Sábado é descanso. Porque colocam um jugo desse sobre as pessoas, sabendo que o descanso das pessoas está em Jesus Cristo. Ele que cumpriu toda a lei cumpriu em Cristo. E o apóstolo São Paulo disse que aqueles que vivem pela lei estão debaixo de maldição, não conseguem ver isso. Isso é a palavra de Deus. Como eu guardar algo da lei, se eu sei que quem guarda a lei está debaixo de maldição? A Bíblia nos mostra isso. Se eu tiver que viver pela lei, eu tenho que guardar tudo que está na lei. Porém, a Bíblia diz que pela lei ninguém é justificado
E por que tomar esse livro de Samuel se é do Velho Testamento, do tempo da lei? É porque para tomar tipo e mostrar que Deus não poupa ninguém, que rejeita a sua palavra, nunca fez no passado e não fará no presente nem no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus zela e vela, guarda, protege o homem, a mulher, a igreja, que é obediente à sua palavra. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Estão vendo a palavra dizendo uma coisa, mas estão seguindo outra porque alguém falou. O pastor, foi o povo que quis Saul, né, como governante, né? O povo pediu e Deus deu. Deus permitiu, deu a Saul para eles como rei. Mas ele começou a desobedecer a Deus, se sentindo melhor. Para começar, logo quando Samuel estava para ir reconhecer ele rei, ou ungir ele, ele foi ordenado a ele que ele não fizesse nada até que Samuel chegasse. Quando Samuel chegou, ele já estava fazendo as coisas. Desobediente, né? Por que não esperou por Samuel? Samuel se clamou sobre isso. Por que não esperou? Tem o tempo certo. Nada tem que ser feito alheio. Tudo tem que ter o tempo certo. Agora sim, não que Samuel fosse o dono de Saul, porque Deus não está chamando ninguém preso a outro homem, ou seja, nenhum ministro para pregar o evangelho que esteja preso a um sistema que o homem domine. Deus está chamando homens livres, homem que não pertence à igreja batista, homem que não pertence à igreja do sétimo dia, homem que não pertence à Assembleia de Deus, homem que não pertence à Testemunha de Jeová, homem que não pertence a Deus é Amor, homem que não pertence a nenhuma dessas entidades, homens chamados por Deus para executar a obra de Deus, livres. Aleluia, glória a Deus. Homens que quando Deus manda, ele não olha para um lado e para o outro. O que é que alguém vai pensar de mim? O que é que alguém vai dizer? Mas que vai e faça o que Deus mandou. É esse tipo de homem que Deus está chamando agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se alguém quer ser esse tipo de homem, está realmente fazendo a coisa certa. E Deus honrará o homem que estiver nesta posição, dizendo: eu não quero estar preso a ninguém. Quando eu estava me desvencilhando desse sistema de homens sobre outros homens, que eu estava em desespero, uma das coisas que veio a mim foi isso: você agora é livre. Você agora não tem que olhar para ninguém para poder dizer o que você tem que dizer, apenas diga o que é de aproveito, diga o que é certo, diga o que é verdadeiro, e não olhe para ninguém, porque não tem ninguém para lhe dizer nada. E aí nós estamos vendo o povo sofrendo. Por causa do quê? Porque o meu salário vale muito. A minha posição pastoral vale muito. A minha conduta diante do plenário entre os homens vale muito. Como é que eu estou sendo visto pelo pastor fulano? Como é que eu estou sendo visto pelo bispo fulano? Como é que eu estou sendo visto pelo espírito de profecia da profetisa tal, e assim vai? Mas ninguém pensa como é que eu estou sendo visto diante do Criador dos céus e da terra. Como é que eu estou sendo visto daquele que eu não posso me esconder? Como é que eu estou sendo visto daquele que é o autor da palavra,
porque tem me ordenado a pregar e eu não tenho pregado, por medo de fulano, de ciclano, de beltrano. Aleluia. Irmãos, eu sei que eles podem armar uma emboscada para mim lá. Eu sei que eles podem, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sei quem está me mandando, quem está me levando lá. Ou em qualquer outro lugar, eu não tenho medo. Pode estar quem estiver para me confrontar, eu irei de qualquer forma. Levar o evangelho, eu irei. E abro a Bíblia e mando qualquer um vir. Não pode vir o que for, teólogo, quem quiser vir. Pode vir, não tem problema. Se é para falar a segunda palavra, nós vamos falar. Então é isso que Deus quer de um pregador. Mas já nasce preso a um sistema. Os branistas, gente, é preso a tanta coisa. Os branistas é preso para começar. É preso aos pastores do regional. Quando nasce um ministro do branismo, primeira coisa, tem que estar preso ao seu pastor. A voz do seu pastor tem que ser tudo, você tem que andar agarrado na calça dele. É assim que procede em todos os lugares, em todos os campos do branismo. Se você não faz isso, você é um rebelde, para começar. Você já não vai muito bem, já não é muito bem visto, porque você não segue os passos do seu pastor. Não espere o seu pastor dar ordem, falar o que é que você deve fazer e como fazer. Se você não esperar isso, você é um rebelde. Então você já nasce preso ao pastor local. Depois, agora, preso a um plenário regional. Depois, preso a um nacional. E depois querem que você se torne mais preso ainda aos Estados Unidos. E assim vai. É uma coisa maligna de homem que Deus está longe disso. Deus já rejeitou. Tudo isso é abominável. E tudo isso tem que ser destruído e será destruído um dia. Assim como Agag foi destruído pelo profeta Samuel. A palavra de Deus vai chegar para destruir essas coisas podres levantadas pelo homem sem compromisso com Deus, rejeitando a palavra, tirando o povo de ouvir a verdade. O povo clama pela verdade, eles introduzem a mentira. O apóstolo São Paulo disse em 2 Coríntios 2, eu tenho temor. Em outras palavras, eu tenho medo. Que seja introduzido no meio de vós. Aleluia. Segundo Coríntios, vamos ler aqui. Eu tenho temor, eu tenho medo. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus, nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, 11, capítulo 11, verso 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E as pessoas se apartaram, por causa do quê? Tornaram-se religiosos. Os sentidos foram corrompidos com palavras bonitas. Pessoas nos perguntando, que aprendeu que o homem ou a mulher, quando ressuscitar, vão levantar com o mesmo corpo físico que desceu. Então as Escrituras estão se contradizendo, porque no princípio Deus disse que o pó, até o corpo, a carne, que veio do pó da terra, para o pó da terra vai retornar. Depois ele diz que os que estão vivos são transformados. Se os que estão vivos vão ser transformados, e por que os que estão mortos vão nascer no mesmo corpo? Então não precisava transformar o vivo, porque já estava no seu corpo físico. Aí tomam ideia de homens. Aí que corpo era aquele que Jesus estava quando se
se apresentou aos discípulos. Ele comeu, mas aquele corpo era o corpo físico. Jesus chegou e entrou pela parede, mas ele tinha que se apresentar com aquele corpo ao ponto dos discípulos verem, porque ele precisava provar para Tomé. Mas não era corpo físico que ele estava ali. Era um corpo que ele deu direito dos discípulos verem. Porque eles precisavam ver as feridas para poder saber que realmente foi ele. Porque Deus faz coisas sem confusão. Deus não faz coisa com confusão. A confusão é para quem já tem ela. A confusão não é Deus que faz, as pessoas já têm a confusão. Deus faz a coisa correta. Então, se os homens estavam ali fisicamente, Jesus tinha que aparecer de uma forma que eles pudessem ver como eles eram. Mas a Bíblia nos diz que nós teremos um corpo como o dele. Aleluia. Então, amados irmãos, já foram rejeitados por Deus, assim como Saul. Por causa do quê? Porque estão fazendo belas obras, coisas bonitas, ou seja, coisas que estão enchendo os seus olhos, como encheram os olhos de Saul. Pega as boas vacas, boas ovelhas, pega tudo aquilo que for de primeira qualidade. Aí agora vem a coisa mais terrível, porque assim nós sacrificamos para o nosso Deus. Porque assim nós vamos adorar a Deus melhor, nós vamos ganhar o mundo para Jesus, nós vamos fazer uma bela obra. Desde quando já foram rejeitados por Deus, é obra humana. Muitas das vezes ela cresce muito mais do que a obra espiritual, a obra de Deus. Estão adquirindo para si coisas que Deus está abominando, então Deus já rejeitou. Então agora Deus está levantando um remanescentezinho para poder prosseguir na palavra, na verdade, levando o povo à realidade. E muitos não vão compreender nunca. Como é que pode? Começou agora, não importa. A Bíblia diz que muitos primeiro serão últimos, e muitos últimos serão primeiro. Que vem ser isso? Quantos começou e não terminou? Quantos começaram na verdade, começaram a anunciar, mas no caminho algo veio e atrapalhou e eles ficaram na atrapalha. É o que está acontecendo. Grandes igrejas, grandes números, muita gente, muito dinheiro, muita coisa aparente e nada de Deus. Nada de Deus, nada da palavra. Palavra apenas aquela que interessa. Quando é algo que realmente freia o povo, freia o ministro, freia as pessoas, eles deixam de lado. Deixam de lado. Eles não querem nada que venha trazer angústia. Eles não querem nada que venha trazer sofrimento. Não, eles querem andar lá. A facilidade de tudo. Foi o que Saul fez. Trouxe Agag e trouxe aquilo que era aparentemente aos olhos deles bom. Mas por causa daquela atitude, Deus havia rejeitado ali. Deus já havia rejeitado. Então, se tem alguns pequeninos em algum lugar se manifestando pela verdade, é porque aqueles que estão em linha de frente, Deus já rejeitou. Deus já rejeitou e começou a levantar uma nova geração, começando nova história com pessoas compromissadas, pessoas que têm temor a Ele, pessoas que conheçam e saibam da sua grandeza e do seu poder e do que Ele é capaz como Deus do universo. E começa e muitos não entendem. Muitos não entendem. E Deus está começando. Deus está começando.
Eu me lembro de uma vez que uma pessoa falou, lá na cidade onde eu morava, e ele disse: Deus está entrando nessa cidade agora. E na verdade não estava. Eu achava que estava também. Mas depois de você ver a coisa toda, eles já estavam, o povo que estavam entrando, dizendo que Deus estava entrando, e eles estavam rejeitados. Não adianta viver de metade da palavra. Não adianta viver de 99% da palavra. Se não for 100%, não está na palavra. Agora, é necessário que vocês também analisem o que nós estamos falando. Porque essas mesmas pessoas que estão rejeitadas já por Deus falam também as mesmas coisas. Eles falam também, nesse sentido eles falam, para dizer que eles estão com a palavra. Agora peguem as suas pregações, peguem suas doutrinas, peguem seus ensinamentos e leve a luz do Urim Tumim, vê se brilha. Coloque aí o Urim Tumim, aqui o Urim Tumim de Deus aqui hoje, esse aqui, ó. Bota aqui as pedrinhas do Urim Tumim, vê se brilha. Brilhar é estar de acordo com a palavra. O que é o Urim Tumim? Era umas pedras que o sacerdote usava para poder testificar se as pessoas estavam falando por Deus ou não. Se fosse Deus que estivesse no tal profeta que estava falando, quando eles colocavam aquelas pedras, a pedra brilhava, confirmando que era Deus falando. Quando não brilhava, dizia que não tinha Deus ali. Então o brilho hoje está aqui, ó. Está com a palavra, está brilhando. Saiu da palavra, não tem brilho. Se fala segundo as Escrituras é verdadeiro, se foge das Escrituras é falso. Se executa a palavra de Deus como ela é, Deus se agrada e anda com tal homem. Se não faz caso da palavra de Deus, Deus não quer saber. Então esse sistema que os homens dominam, esse sistema que os homens dizem o que é que os seus ministros devem fazer, e eles acatam com medo de perder o pirão, Deus já rejeitou. Deus já rejeitou. Deus está levantando homem que tem compromisso e temor a Ele. Homens que querem ecoar no ouvido das pessoas a verdade. Isso parece uma loucura que nós estamos falando aqui, mas é uma realidade. Irmãos, eu tive um sonho, depois da reunião lá, Deus me levou a um topo de um prédio e me colocou em cima de uma parede de bloco vermelho, e eu subi ali e fiquei ali. Na hora me veio medo, mas algo disse: não tenha medo, que é seguro. O que é que nós entendemos disso? Irmãos, Deus tem nos levado a um lugar alto, lugar grande. Essa palavra de Deus é coisa grande, é coisas tremenda, e eu subi ali tipificando que a palavra de Deus é tremenda, e Deus nos deu isso. Agora eu pisei ali, fiquei com medo por causa da altura e aonde eu estava pisado, mas Deus me disse que é seguro, que há equilíbrio, não vai cair, que há equilíbrio no que estamos fazendo. É como Deus me colocou, o Senhor está alicerçado na palavra. E que há o equilíbrio. Que o Senhor está firmado na palavra. Rapaz, então, pode balançar, mas não cai. Que coisa tremenda. Firmado na palavra. O que eu achei mais importante é que quando Deus me mostrou que há equilíbrio. Glória a Deus. Há equilíbrio. Você arrepiou. Meu Deus. Tremendo. Eu estava lá ainda. Eu estava na casa do meu irmão, nem falando nada com ninguém lá. Tremendo mesmo. Tremendo. Há equilíbrio, não vai cair, não vai. É seguro. Deus puro. Tem Glória, segurança. glória, glória.
firmada na palavra, na verdade. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ficar com isso aqui, entendendo que se não executa a palavra de Deus, Deus rejeita. E tem rejeitado muita gente com o sistema de homens, por causa que eles ficam olhando o que alguém vai dizer, o que alguém tem para dizer, ao invés de falar o que a palavra de Deus manda falar. Por isso Deus não quer ninguém dos seus filhos, dos seus homens chamado para se prender a sistemas nenhum. Primeira coisa que alguns perguntam: qual é a sua convenção? Cristo. Aleluia. Minha convenção é Cristo. O meu superior é Cristo. O meu guia é Cristo. Meu orientador é Cristo. Meu comandante é Cristo. Meu sustentador é Cristo. Meu Senhor é Cristo. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que fala, é Ele que diz, é Ele que reclama, é Ele que corrige, é Ele que ensina, é Ele tudo. Não tem homem nenhum sobre o ministério de Deus. O ministério de Deus tem Deus sobre ele. O Espírito Santo, aquele que Jesus disse que quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar de tudo que ele havia falado. Essa palavra é maravilhosa, tremenda, e que seja ouvida e absorvida por cada um dos que hão de ouvir. Soberano e eterno Pai Celestial, agradecido a Deus pela Tua palavra, nós sabemos que nenhum de nós temos isso de nós mesmos, sabemos que se o Senhor, ó Pai, não nos der essas coisas, nós subiremos no púlpito para falar bobagem, Senhor. Mas nós sabemos que entregamos nossas vidas para Ti, queremos cada vez mais que o Senhor seja o nosso comandante, que o Senhor seja o nosso guia, nosso sustentáculo, e que vidas, Pai, possam ouvir essas palavras, Senhor, e serem despertadas, Pai. Porque nós sabemos que muitos pastores ainda não ouviram, muitos pastores estão enganados, muitos pastores não sabem que os sistemas os prenderam, mas que o Senhor possa ajudar, através de nossas vozes que o Senhor tem chamado para ecoar nos seus ouvidos, que eles possam acreditar, que eles possam descer do seu salto, dos seus degraus, que eles possam vir para baixo, para que possa ter uma experiência contigo, Senhor, e prosseguir na linha da verdade, pregando a verdade do Senhor para os corações das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.